Oi pessoal, boa tarde. Antes de mais nada eu queria pedir desculpas de eu não poder estar aí com vocês. Hoje pela manhã eu tive a continuidade de exame, eu fui diagnosticado há algumas semanas atrás com câncer e hoje eu tive continuidade de exames lá no INCA. E aí não pude viajar para estar aí com vocês presentes nesse momento. Eu queria muito estar aí. Primeiro porque nos reunir é muito importante para que a gente possa caminhar, se estimular, produzir novos conhecimentos, novos saberes, encontrar novos rumos para o que a gente precisa enfrentar, que é a questão da hanseníase. E enfrentar um momento bastante difícil, em que a gente tem que se dar as mãos o tempo inteiro para poder defender as pessoas afetadas pela doença. Então, mas eu queria, antes de começar a discutir um pouco a visão do Mohan sobre o terceiro pilar da Organização Mundial de Saúde, eu queria agradecer a várias pessoas, É claro que eu vou esquecer de várias pessoas dessa rede de solidariedade, mas de imediato, lembrando que estão aí presentes a Vera Andrade, doutora Carmelita, doutor Gerson, Maria Neide, enfim, Magda, várias pessoas que me apoiaram no momento do diagnóstico, eles continuam me apoiando e me ajudando no enfrentamento desse câncer. Mas é claro que isso vai ser um episódio, inclusive, de muito aprendizado no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, as suas limitações, as necessidades de avanço. Nesse momento, uma das coisas que eu já tinha certeza na hanseníase e que eu só fortifiquei essa certeza é o quanto que o sistema, enfim, o governo, muitas vezes economiza através da desassistência às pessoas. É impressionante como a gente percebe várias dificuldades no sistema e às vezes essas dificuldades também são feitas por profissionais, infelizmente. Então a gente precisa melhorar isso. Outra questão importante é que essa rede de solidariedade, ela também demonstra o seguinte: nós, nesse mundo da hanseníase, que somos muito poucos, podemos ter diferenças ideológicas, diferenças de pensamento, de posturas, de como caminhar, enfim, mas temos um objetivo único, que é acabar com a hanseníase, diminuir o preconceito, e, enfim, produzir um sistema de saúde mais eficaz e eficiente. Bom, falar um pouco desse terceiro pilar da Organização Mundial de Saúde, como o Mohan tem aplicado, como a gente tem avançado nisso, significa reportar lá no comecinho, lá em 2016, com o primeiro patamar da Organização Mundial de Saúde do terceiro pilar, dizer que a participação das pessoas afetadas, ela não se restringe ao terceiro pilar, ela está nos três pilares. Muita gente nossa, inclusive, que possa estar aí, não acredita na importância da participação do usuário, das pessoas afetadas no sistema de saúde. E isso é uma cultura brasileira que a gente avança desde a década de 80 com o Sistema Único de Saúde, mostrando que os saberes da população são saberes importantes e complementares aos saberes técnicos. Então, por exemplo, hoje no Mohan, os voluntários que se aproximam, que estão se filiando, cada vez mais representam os voluntários da insatisfação, daqueles, por exemplo, que estão com reação, que ficaram com sequelas da doença, que sofreram de preconceito e estigma. Então eles buscam no movimento uma reação ao que foi provocado neles de maneira negativa. Então avaliar os erros do sistema, avaliar essa possibilidade, ter esse olhar para o que está de errado e tentar consertar, é um caminho também importante para a gente avançar na melhoria do enfrentamento da hanseníase. Ontem eu conversava com uma usuária daí de São Paulo e foi muito interessante que ela me mostrava a angústia dela e achar que ela pudesse estar tendo, em vez de uma reação, dela estar tendo uma resistência e de as pessoas não estarem identificando essa resistência no organismo dela. Ela também me relatava a preocupação que ela tem com a família dela. Então, como que a política não está respondendo para ela uma
atenção aos comunicantes, né? E ela falava das sequelas. E sequelas muitas vezes que não são visíveis, né? Sequelas muitas vezes que implicam no dia a dia da pessoa, mas que o sistema não tem resposta. Pensar nessa questão da hanseníase como uma doença de população negligenciada e, por conta disso, uma doença de baixo investimento em pesquisa, baixo investimento em campanhas de comunicação, baixo investimento, por exemplo, em tecnologia de ponta. Por que as pessoas que têm a hanseníase não podem ter acesso à tecnologia de ponta? Por que não está autorizado determinados procedimentos no SUS para a hanseníase? Então isso tudo tem a ver com que grupo da população é atingida, né? Isso tem a ver com classe social, isso tem a ver com doença de população negligenciada. Então é importante que a gente estabeleça resistências nesse processo, estabeleça a organização da sociedade e das pessoas afetadas para que elas possam participar efetivamente dos 3 pilares, né? Não somente do pilar 3, do estigma, preconceito, participação, enfim, né? Bom, falar um pouco do Mohan, como é que a gente está agindo nessa questão dos pilares. Bom, primeiro, questão da organização do próprio movimento, né? Esse ano, no segundo semestre de junho para cá, a gente inaugurou 9 núcleos novos no Mohan. E esses núcleos com uma organização de CNPJ, ou seja, legalizados. E 2 desses núcleos foram baseados em grupos de autocuidados. Então, os grupos de autocuidados têm sido muito importantes. E eles podem ser, inclusive, a semente de novos núcleos do movimento, de novos núcleos de participação. Então, ele sai daquela questão do autocuidado e passa para uma discussão de políticas sociais, de política de participação, de pensar no conjunto e no coletivo. Então, os grupos de autocuidados têm esse potencial. Quem quiser aí ajudar a gente, mapear lideranças, mandar para o movimento, para que a gente possa organizar novos núcleos do movimento, isso é muito importante, né? Porque daqui a pouco a gente sai. Infelizmente a hanseníase está continuando, né? Então, quando eu comecei no Mohan, há mais de 30 anos atrás, eu tinha a ilusão de que a gente poderia, em breve, não precisar mais do Mohan. E hoje em dia eu vejo que não, que a gente ainda tem uma longa estrada pela frente no enfrentamento da hanseníase. Bom, ainda falando sobre a questão da participação, é importante a gente lembrar, esse ano foi o ano do Congresso Mundial de Hanseníase. Antes do Congresso, o Mohan, junto com a Nippon Foundation, organizou 3 assembleias regionais, e uma delas foi a Assembleia Latino-Americana e Caribenha, que saíram várias propostas para a Assembleia Mundial. E a proposta da criação da Coalizão Latino-Americana de entidades de pessoas afetadas pela hanseníase. Daqui fomos para o Congresso Mundial. No Congresso Mundial fizemos a grande reunião de todas as instituições de pessoas afetadas pela hanseníase. Eram mais de 30 países reunidos, e algumas diretrizes foram tiradas. E algumas conquistas também do Mohan. Uma delas foi a diretriz da proibição do termo lepra, da modificação do termo lepra para a hanseníase em todo o mundo, né? Inclusive com resposta do Congresso. A organização do Congresso Mundial reportou a nossa reunião que eles serão mais cuidadosos com a questão da terminologia da doença. Outra questão bastante interessante foi a discussão de uma logomarca mundial de enfrentamento da hanseníase. Como aquela logomarca que tem da AIDS, do Leicínio, a gente tem uma logomarca mundial. Então essa discussão, foi escolhida uma logomarca brasileira misturada com uma logomarca proposta pelo Japão. Então a mistura dessas duas logomarcas foi aprovada por toda a Assembleia, e a gente deve lançar aí no Brasil a partir de dezembro, né? A gente vai aí conversar com as entidades, vão ter 2 representantes do Mohan que vão conduzir para todo o Mohan no Brasil a questão das logomarcas. Bom, outra questão ainda importante dentro desse pilar
da participação dos usuários, do enfrentamento do estigma e do preconceito, é a questão das leis, né? 19 países ainda possuem leis discriminatórias contra a raça-beleza. No Brasil, a gente derrubou a última lei discriminatória em 1990, que era a lei que mandava esterilizar o título de eleitor de quem tinha raça-beleza. E com a visita recente da doutora Alice Cruz, da ONU, ela classificou as leis federais do Brasil em 3 pontos, né? Bom, primeiro que a gente não tem mais lei discriminatória, mas a gente tem lei que ela classificou como reparadora, que é a Lei 11.520, aquela que indenizou quem ficou nas colônias. A gente tem lei antidiscriminatória, que é a que proíbe a utilização do termo lepra. E lei discriminatória a gente não tem mais. Mas a gente percebe que é muito importante o pé dentro do parlamento. E por conta disso, a gente está conversando com vários deputados de uma frente parlamentar suprapartidária, né? Então estamos conversando com pessoas do PFL, pessoas do PSDB, como por exemplo a Tereza Nelma, lá de Alagoas. Então uma série de deputados para criar a frente parlamentar. Isso inclusive fortalece uma das iniciativas, que está por conta da deputada Jandira Fegali, da mudança do Dia Nacional de Luta contra a Raça-beleza, que está junto com o Dia Mundial no último domingo de janeiro, e a gente quer mudar esse dia para maio, porque janeiro é férias, sempre complicado de mobilizar, e a gente pensou aí em mudar para maio, então, a questão dessa lei. Ainda frente a isso, tem uma outra luta, que é a luta dos filhos separados, né? Hoje, aí em São Paulo, vai ser protocolado o projeto de lei, amanhã, vai ser protocolado o projeto de lei com Leci Brandão e a Janaína Pascoal, né? Leci Brandão do PCdoB e Janaína Pascoal do PFL, para que os filhos separados de São Paulo recebam uma indenização estadual. A gente já conseguiu a indenização em Minas Gerais, e né, isso inclusive foi iniciativa de outro movimento social, não foi do Mohan, é importante lembrar isso, mas que serviu de exemplo para uma estratégia nacional de estados. Então, hoje está tendo uma discussão, hoje dia 30, está tendo a discussão no Ceará em audiência pública do projeto de lei, lá na Assembleia Legislativa do Ceará. Semana que vem vai ser a discussão também em audiência pública na Bahia, do projeto de lei da Bahia. Então isso está sendo articulado em todo o território nacional. E aí, mais uma vez, a Frente Parlamentar Federal é importante por conta do projeto de lei federal. Para quem não sabe, recentemente o Japão indenizou os filhos separados do Japão. E essa ideia dos filhos separados nasceu no Brasil. Então o Japão não tinha crianças nascidas nas colônias, porque eram obrigados a abortar as mulheres que engravidavam, e os homens eram esterilizados. Mas você tinha aquelas crianças que já tinham nascido quando os pais foram para a colônia, e foi o próprio Mohan que alertou a existência desse outro grupo, e isso fez com que uma ação judicial do Japão desse direito à indenização. E por conta disso, o Japão está organizando agora em dezembro uma discussão de filhos separados. Então a gente está indo uma delegação do Brasil, representada pelo Edmilson, lá do Pará, e o Elson do Acre, e convencemos o pessoal a levar uma delegação de Portugal, e também vai ter Malásia e Filipinas e o pessoal do Japão nessa discussão sobre filhos separados. Lembrando que é importante que a gente tenha iniciativa junto às antigas colônias de raça-beleza. E agradecer muito a gestão da Carmelita, porque proporcionou que não fossem esquecidas as colônias nessa discussão do Ministério, que elas fossem trazidas à tona novamente. E aí, discussão de preservação histórica, de memória. Maria Leite fez um projeto magnífico na Fiocruz, de história oral. A gente precisa resgatar a história, seja a história material ou imaterial dessas antigas colônias. E mais do que isso, lembrar que há muito tempo se alerta para a questão de resistência bacilar, né, nas antigas colônias. A gente precisa de um projeto de vigilância, de resistência nas antigas colônias de raça-beleza. Não é à toa que a gente teve aquela
questão do prata alguns anos atrás e que agora voltou à tona, a gente precisa vigiar as antigas colônias no que diz respeito à resistência bacilar. Bom, eu acho que eu estou tentando resumir, teriam dezenas de coisas para conversar com vocês. Eu vou mostrar aqui, isso aqui é o mapa de voluntariado do Mohan, dos núcleos do Mohan, de como está a nossa participação no país. A gente tem se fortalecido, que é uma dificuldade no Brasil para os movimentos sociais, então há um fortalecimento do Mohan, mas a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa que vocês estejam juntos com o movimento, para que o movimento esteja junto com os técnicos e com a gestão, para que a gente não perca nosso olhar crítico. Então isso, eu acho que a gente pode brigar, né, a gente discutir, eu adoro estar aí, enfim, no campo das ideias, discutindo, né, com Maria Leite, com Vera Andrade, a gente briga e depois vamos tomar chope, porque é assim que a gente faz política nesse país, é assim que a gente pode mudar a vida das pessoas. Então, mais uma vez eu queria estar aí com vocês, mas em breve eu vou estar de volta à luta e a gente vai estar podendo aí trabalhar juntos com esse olhar crítico, com esse olhar de colaboração e com esse olhar de solidariedade. Muito boa luta para vocês aí em São Paulo. E a gente está com alguns representantes do Mohan aí junto com vocês, a Leda Vilari está representando oficialmente o Mohan Nacional, mas outros voluntários também irão passar por aí vendo vocês. Um grande abraço, bom trabalho para todos e todas.